Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao podcast MetaCast. Aqui nós abordamos todos os assuntos ligados a comércio, ligados à empresa, para você que tem uma empresa que está começando, para você que está montando uma equipe comercial. Nós estaremos durante o programa abordando vários assuntos sobre os temas de vendas, sobre os temas propaganda, sobre os temas de construção de marca. E hoje nós traremos aqui a Andréia, que é fundadora da Forte Propaganda, um assunto que ainda a gente não abordou aqui, viu, Andréia? A gente trouxe bastante gente que fala sobre vendas, mas sobre marketing a gente ainda não tinha colocado esse tema. Trouxemos o Bruno uma vez, mas já faz um tempo. E aí a Andréia, que é pioneira nesse ramo aí, que trabalha conosco também, constrói algumas marcas para nós. E aí a gente vai estar abordando esse assunto. Dá uma boa noite, pessoal, Andréia. Boa noite. Hoje vamos ver o que eu posso colaborar aí com vocês, com a minha experiência, com a minha história. Com certeza, eu acho que a Andréia vai colaborar muito, porque a Andréia é uma pessoa muito prática, eu acho que ela é uma das pessoas mais inteligentes dessa área aqui, eu trabalho com ela, fazemos alguns trabalhos com ela, e a Andréia é uma pessoa muito prática. Então, para você que está montando uma empresa, que está começando e não tem nem ideia de como trabalhar o marketing dentro da sua empresa, a Andréia vai dar umas dicas importantes. Andréia, eu vou começar com uma pergunta simples, mas que a gente sempre fala sobre marketing digital, que é algo, inclusive, que eu tenho dificuldade de trabalhar na minha empresa. Faço muito pouco, você sabe disso. A Andréia sempre traz esse tema para mim lá, mas a gente que tem empresa há muito tempo, às vezes é um pouco arcaico, né? Tem medo de mexer com marketing digital. Quais são as principais tendências do marketing digital que você vê para os próximos anos? Então, na verdade, não sou só eu que vejo, né? A gente vive de pesquisa. E o mercado vai mostrando, e tem muita gente discutindo o que é o comportamento, inclusive no mundo digital. Então, para a gente se manter informado e acompanhar essa velocidade, a gente precisa ficar lendo o tempo todo o que está sendo dito. Uhum. Porque não é só a nossa percepção, tem que ser uma percepção um pouco global. Ainda mais quando você fala de tendência. Uma coisa que a gente tem ouvido muito e que eu tenho visto em repetidas falas de fontes muito diferentes é sobre a confiança. Uhum. Então, tudo que a gente faz no digital, e aí eu acho que isso vale para muito além do digital, que é a comunicação em geral, é a gente transmitir confiança. Sim. A confiabilidade é o principal atributo que a gente precisa transmitir. Isso vem muito de encontro com o que a gente está vendo da evolução e da velocidade da inteligência artificial, em que a gente se coloca num mundo que a gente não tem certeza se aquilo é verdadeiro ou se é falso. Que na maioria das vezes não é, né, André? E muitas vezes não é, né? Tá aí rodando um vídeo novo do Brad Pitt lutando com Tom Cruise em cima de um telhado. É muito verdadeiro. E é inteligência artificial. Isso nunca aconteceu, né? Nem em nenhum filme e nem na vida real. Então, a gente está vivendo uma dificuldade muito grande com a confiabilidade. Porque o marketing digital, ele na verdade é uma construção de coisas que você paga por uma coisa não palpável, né? Você paga o marketing por uma coisa não palpável. Eu acho que então, é muito difícil, assim. Eu venho do universo do antes do digital. Do marketing tradicional, né? O off ainda, né? Que a gente ainda define como on e off, né? E eu acho que as coisas, cada vez mais, elas vão se apurar para que elas andem em diversos canais. Uhum. E a gente não vai mais viver sem o mundo digital. Todos nós estamos vivendo em torno do digital, né? Você acorda, colocou o celular para despertar, então daí a hora que você olha no celular, aí você vê que tem uma mensagem, você já dá uma olhadinha logo na hora que acordou, nem é o que o pessoal de neurociência ensina, fala para a gente não pegar no celular, mas é inevitável. Então, eu acho que a gente vai viver um assentamento entre essas necessidades das pessoas. Então, vai ter momento que você vai conversar com as pessoas através do digital, uhum, e ainda vai ter momento que você vai conversar com as pessoas através
do off. Do marketing tradicional. Do marketing que tradicional. Seria uma abordagem no ponto televisão, de venda. uma abordagem no ponto de venda. E quem diria que o marketing na televisão não seria um marketing digital, né? Não é. Não é. É um marketing mas tradicional, até né, pode ser, André? porque até as emissoras agora têm possibilidade de transmitir através da TV digital e você ser abordado por algumas ferramentas novas que as emissoras estão fazendo. Então, com um pouco de personalização. Mas se tivesse que definir, André, o marketing digital, o que é o marketing digital? É tudo que a gente comunica através dos meios digitais e principalmente hoje são as redes sociais, o YouTube, sim, esses canais que são essencialmente digitais, né? Legal. Assim, hoje a gente já está vendo o YouTube pela televisão. Uhum. E isso em casa... Já está virando tradicional, quer dizer, né? Ele já está saindo... Por isso que eu acho que as duas coisas têm que andar juntas, porque uma coisa e a outra, elas estão se mesclando. E hoje as empresas estão trabalhando mais o marketing digital ou ainda trabalham mais o tradicional? Se você tivesse que você falar do geral que você fornece de trabalho... O que tá se usando mais? Eu acho que depende muito do produto. E eu acho... Eu tive numa apresentação muito interessante da RPC, e eu menciono sem nenhuma preocupação, porque eram dados de pesquisa que foram apresentados. É uma potência, tem acesso. E a gente vive em bolhas, né? Uhum. Então, existe uma camada muito grande que assiste novela. Sim. Minha mãe. Todo mundo tem alguém que assiste novela. O que foi aquele fenômeno da última novela aí, que todo mundo acompanhou e ainda era reprise. Então, não vai deixar de existir importância. O artista, ele influencia muito ainda, né? E ainda o artista ainda tem esse outro papel do influenciador, mas... Que já existia no passado e que não tinha esse nome, né? Até você pega as novelas e você acha que a novela que é o marketing, na verdade, muitas vezes é um artista. Tem até uma novela agora que chama Três Graças. Minha mãe chama de 4 graças, porque diz que tem um rapaz muito bonito lá, que ela fala que ele é a 4ª graça da novela. Preciso assistir essa novela. Ela fala, ele é a 4ª graça. Na verdade, pra mim, ele é a primeira, minha mãe fala. Em ranking, ele tá em primeiro lugar. Preciso assistir essa novela. Mas eu acho que tem influência de comportamento, né? Moda, por exemplo, é muito influenciada por personagens de novela. O figurino influencia... venda de roupa, né? Personagens. Eu mesmo sou fruto de uma influência. O nome Andréia foi uma personagem de novela da Regina Duarte nos anos 70. Assim. Então, quase todas as Andréias vieram influenciadas por isso, porque era tipo uma mulher maravilhosa, que todo mundo ovacionou na época. Uma personagem que foi muito querida. Então, surgiram muitas Andréias na época. Tanto que você pode ver que não nasce mais Andréia, né? Não tem mais Andréia. Eu acho que esse marketing tradicional ele funcionava muito para isso, né? O meu nome também é assim. O nome do meu irmão é Leonardo da Vinci, que era o pintor. Meu pai deve ter visto isso na televisão. E aí tinha o Rafael Sanzio, que era amigo de Leonardo da Vinci, que é o meu nome. Então, era um marketing tradicional, né? André, como que você acha que a inteligência artificial tem impactado nas estratégias de marketing atualmente? Quanto que isso tem impactado? Então, tem uma coisa muito... Tem um caminho que a gente fica vendo que está bem assim aflorado, que as pessoas acham que a parte criativa só que vem da inteligência artificial. Então, se eu tenho que criar 10 títulos porque ficou muito fácil, né, André? Você joga lá no IA e... Fácil é relativo, porque também não é tão fácil. Por exemplo, criar uma imagem ficou muito mais fácil do que produzir uma imagem num estúdio, com um fotógrafo, com equipe, por exemplo, fazendo uma maquiagem ou uma produção de cenário. Então, realmente, isso ficou mais fácil e mais econômico. Atrapalhou no trabalho de vocês, André? De alguma forma? Não, mas o que me atrapalha hoje é as pessoas acharem que é realmente muito fácil. E não é tão fácil. Porque tem ferramentas que a gente precisa de exercitar. A gente passa um prompt e recebe uma imagem absurda, depois você passa outro prompt, e em cada vez que você manda um prompt, você está comendo crédito. Então, não necessariamente é tão barato assim como as pessoas pensam. Imagina, né?
Eu gosto dessas inovações, Andréia, porque um tempo atrás, por exemplo, na área de vendas, começaram a criar alguns vendedores tipo IA. O cara ligava lá na empresa, falava com o cara, mas daí a negociação não se desenrolava. Porque dentro de uma negociação tem vários aspectos ali dentro. Assim como as variantes das cores, quando você tira uma foto, se você for pedir para o IA hoje, brilha mais isso, ele vai ter dificuldade. Ele tem dificuldade. Tem coisa que, inclusive, ele nem entende. Se você falar uma cor muito específica, igual você traz os moldes lá para mim, dar uma olhada nas cores, ele não vai conseguir entender que cor é aquilo. Mas eu acho super interessante esses materiais que trazem inovação pra gente, mexe um pouco com a gente, sabe? Então, faz a gente se reciclar um pouco mais. Eu sou muito adepto a renovar sempre o meu trabalho, trazer coisa nova para não poder ficar aquele vendedor da mesmice. E eu acho que vocês do marketing também, né? Então eu vim falando sobre isso que está muito aflorado, assim, então as pessoas pensam na parte criativa. Mas eu acho que tem um salto muito grande na inteligência e na busca de dados, que isso eu acho que é mais importante ainda do que a parte criativa e... porque eu posso criar um layout rápido. Mas o dado, a informação, o que eu quero fazer para essa campanha, por que eu quero falar com esse público, qual público... Esse levantamento de dados, agora com a inteligência artificial, pode melhorar muito a estratégia. Uhum. Então, eu posso ter mais raciocínio, mais esperto, porque eu posso buscar dados, e aí vamos entender que tem que ser o que está disponível e não serão os dados sigilosos, porque daí nós vamos ter que entrar numa outra questão também da ética do uso das informações que estão disponíveis. Mas muita coisa vai acelerar, e está acelerando já, que é a gente poder cruzar informação com uma velocidade que antes a gente não tinha. Não conseguia. E isso dá facilidade para a gente criar de maneira mais assertiva. Uhum. Então, porque você tem a informação correta. Eu tenho ali, informação correta. Então, eu sei se o anúncio que eu vou criar está voltado para o público certo. E qual que você usa hoje, André? A gente usa de tudo, mas tem alguma que você pouco. prefere? Porque eu uso o como é que chama? O Gemini, o ChatGPT, o ChatGPT. o Claude. Eu uso o ChatGPT. Eu pago o Plus lá e uso. Então, mas eu uso os dois, porque tem momento que eu acho que o texto do Gemini é melhor, tem hora que eu acho que o texto do ChatGPT é melhor, então depende. A gente eu acho que eu comecei a usar no meu celular o ChatGPT, acostumei com ele, então eu saio de manhã, já converso com ele. E eu gosto porque eu vou alimentando ele. Então eu falo da minha vida, eu falo da minha família, para ele se familiarizar e saber, e alimentando os dados lá dentro. Eu alimento por cliente, inclusive, né? Então a gente tem lá uma conversa aberta do cliente A, outra conversa aberta do cliente B, olha, porque ele começa a entender sobre a história do que eu estou desenvolvendo para o cliente. Eu acho que isso é uma coisa, André, que as pessoas não se ligaram ainda da inteligência artificial, que você precisa alimentar os dados lá dentro. Isso é eu vejo a galera usando a inteligência artificial de modo só a pergunta. Mas eu alimento ele com os dados quase que todo dia, porque quando eu peço para ele criar uma foto minha, igual hoje, eu tava pedindo para criar aquela foto de trend que o pessoal tá fazendo e tal. Já fiz a ele minha, criou, ficou legal pra caramba, eu gostei também. E aí ele criou com as cores que ele já sabe que eu gosto. Então, eu não precisei falar para ele, olha, faz um fundo azul. Ele já fez um fundo ali que sabe que parece que ele nasceu sabendo. né? Parece que ele nasceu sabendo, mas na verdade quem tá dando informação para ele sou eu. É você que né? tá dizendo, né? Então, assim, eu uso e eu acho que a galera não se tocou que você tem que... Então, eu converso de manhã com ele, meu nome é João Rafael, eu nasci em 1900 e tanto, tenho tantos anos, a minha namorada é a pessoa tal... Então, eu gosto de alimentar isso aí nele para ele ter bastante informação para a hora que eu pedir uma coisa, não ser aquele negócio... Porque eu vejo a galera conversando, o ChatGPT, você tá meio burrão hoje, porque não entendeu o que eu pedi, mas a pessoa não alimenta, né? E tem as coisas engraçadas também, porque ele é alienação também, né? Tem hora que ele solta umas pérolas que... Já aconteceu comigo. E ele é puxa-saco também, você pode mudar isso se você quiser. Outro dia ele começou, numa semana do nada, ele começou a falar português. Ele começou a falar em português de Portugal. Eu falei, chat, o que aconteceu com você? Foi viajar e não voltou? Daí ele voltou a falar o português. André, nós vamos para a terceira pergunta, e essa pergunta aqui eu acho interessante, porque eu acho que do teu trabalho é a coisa que eu mais gosto, que é a tua criação. Porque a Andréia, ela tem a capacidade, se você for um cara roqueiro e tua mulher for pagodeira, ela consegue dar um nome pro teu filho
ligando as duas coisas. E é a parte que eu mais gosto dela, e já falei isso para ela, porque quando você vai criar uma marca, eu acho que isso é muito difícil. E eu não me intrometo quando eu vou criar uma marca. Eu falo, André, eu preciso de uma marca disso aqui. Daí a Andréia vai estudar os materiais, e eu acho que lá atrás eu tinha a petulância, vou dizer a petulância de ficar me envolvendo. Não ficou muito legal, eu preferia um negócio... Mas... Daí eu comecei a fazer perguntas para a Andréia e perguntar, de onde você tirou isso? Daí eu fui buscando a origem de onde ela pesquisava. Eu falei, cara, eu sou muito petulante em falar para ela que eu prefiro Pedrinho do que Marcos ou... né? Mas eu acho que isso do teu trabalho é uma das coisas mais legais. Então a pergunta assim, para pequenas empresas, qual que é o primeiro passo essencial para a construção de uma marca forte? Essa é a parte do teu trabalho que eu mais gosto, André, porque eu acho que você dá nome ao... É tipo o pastor Cláudio Duarte fala, Adão era sábio, né? Você vê vaca, ela tem cara de vaca mesmo. E eu acho que você tem essa inteligência. Eu acho que existe uma coisa que é chamada de habilidade, né? Assim, que é um pouco da minha natureza. Mas eu acho que é experiência, né? Você vai muito adquirindo muito tempo experimentando e descobrindo. Então, você vai melhorando. Mas tem coisas que a pergunta fundamental aí é como começar, né? E eu acho que o primeiro ponto é diferenciação. Qualquer negócio, do pipoqueiro a uma empresa grande, ela precisa pensar na diferenciação. Você não pode ser mais um. E tem um monte de mais um. Então, você precisa descobrir quais são os seus principais atributos e como você quer defender isso e onde você vai buscar diferenciação para se apresentar. Então, eu acho que o primeiro ponto é descobrir para que você veio ali, Para que você veio. Para que você tá ali, né? Porque eu dou umas missões impossíveis para André. Eu falo, André, eu quero criar uma marca que pareça que ela é antiga, porque eu quero vender pro povo que é jovem, mas ao mesmo tempo pro povo que valoriza a tradição. Daí a André fala, porra, o que eu vou fazer aqui, né, cara? Agora eu tô enrolada. Mas aí a gente exercita e alguma coisa vem, né? E aí eu acho que o princípio é começar da diferenciação, é começar certo, né? Então, assim, você vai desenvolver uma marca, você vai investir num trabalho, então você precisa procurar registrar, você precisa procurar ser detentor daquilo que você está investindo, né? Para que amanhã ou depois você não sofra com alguma surpresa, né? E a marca tem que ter sua cara também, né, André? E ela Eu acho que tem muito dono que não tem a cara da marca. Eu vejo muito isso. Né? E isso é embasamento, é briefing, né? A gente chama de briefing, mas é o conjunto de informações que eu preciso entrevistar a pessoa. Para mim, essa relação próxima é mais importante do que um questionário que você me enviasse. Poderia ter um questionário padrão, mas eu tenho a facilidade de perceber. Então, eu gosto dessa conversa que eu vou tirando desse cliente a expectativa dele. Para entender o que ele quer. Então, né, tudo bem, depois eu passo por um processinho assim, onde eu coloco os atributos que precisam ser valorizados, os propósitos da marca, independente do assunto. Mas eu preciso ter um pouco do feeling de quem é essa pessoa por trás do negócio. Porque existe vários vícios, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu não gosto de marrom. Você já me falou isso. E eu já cheguei a fazer coisa marrom que você aprovou. Então, às vezes, que eu aprovei. Né? Por eu falar para você que eu não entendo do negócio. Então, eu falo, deixa eu respeitar a Andréia aqui, né? Porque ela é soberana nessa área. Né? Mas, assim, a minha vontade, desde criança, minha mãe falava, marrom é cor da tristeza, não usa marrom. Mas sabe que, às vezes, tem uma coisa que eu acho que, no momento que eu estou criando, eu levo muito a sério a percepção que você tem do mercado que você já atua. Então, quando você vem para mim com um projeto
que você tem uma expertise que eu não tenho. Então aí você leva em consideração. Eu tenho que levar em consideração um conhecimento que eu não tenho e que você tem. Sim. E muitas vezes os negócios vêm para mim, às vezes não na construção inicial de uma marca. Eu pego uma marca que já está caminhando e eu tenho que fazer um trabalho de comunicação dessa marca. Não de complemento, né? De complemento. Eu vou comunicar essa marca, não vou criar a marca do zero. Eu preciso entender tudo que esse cliente já tem de expertise, os problemas, as dores, as complicações do mercado que ele atua, para saber que caminho eu vou, porque ele sabe muito mais do que eu do segmento que ele atua. E às vezes a informação que vem não é aquilo que você esperava. Eu trabalhava numa empresa, André, que chamava Massa Leve, que é uma empresa de massa de pastel, você já deve ter comprado e tal. Já. E aí eu fui numa convenção de vendas e eles iam estar reformulando toda a linha, desenhando a marca de uma maneira diferente. Aí eles ligaram para o proprietário que fundou a empresa para entender a origem da empresa, para poder fazer um link com o que eles construíram lá atrás com a marca do que tem a ver hoje. Daí eles perguntaram pro cara, não desprezar a história. Aí perguntaram pro cara: por que massa leve? Ah, porque meu pai tinha uma indústria de ferragem que chamava Massa Leve. Aí depois ele comprou uma indústria de pastel. Ele falou, poxa, não vou desprezar essa informação, não vai dar pra usar. Não vai dar pra usar. Então, às vezes, nem tudo dá pra usar. Andréia, e como que você enxerga a importância de propósito e valores na construção de uma marca? Então, eu acho que isso torna o trabalho melhor, né? Torna o trabalho mais feliz. Porque se você levanta todo dia para fazer alguma coisa e que isso está dentro de um propósito, o ir trabalhar é mais feliz. Então, eu acho que é super importante. Então, quando a gente escuta uma história de um cliente, eu atendo muitos clientes que são empresas familiares. Acho que essas são as mais complicadas. São complicadas, mas ao porque mesmo... tem vários filhos ali, um gosta de uma coisa. E gostos, e gerações, e embates, mas tem um propósito de uma família. Então, às vezes, você entrando dentro da história, você consegue ver onde está a dificuldade e onde esse fundador quer chegar, ou que um pai deixou um legado. Então, quando tem uma história e um propósito, e às vezes até um propósito maior com um produto, né? Um produto que tem uma causa por trás, uma finalidade, assim, vai ficando mais fácil, mais legal. Né? Aqui a gente não fala muito dos produtos, eu nem vou fazer propaganda dos produtos que a gente trabalha, porque não é essa a finalidade. Mas eu acho que até a gente, André, quando monta um negócio, quando montei a empresa lá atrás, eu tinha... tô com 42, tinha 32. Meu propósito era ganhar dinheiro. E aí, no meio do caminho, uma senhora manda para você a foto do teu produto, fala, pô, como eu gosto do produto de vocês, você vai agregando um valor e um carinho diferente no meio do caminho que você não tinha. Você pensava aquele negócio como um negócio monetário ali, né, meu? Mas isso também tem um pouco do nosso amadurecimento com o trabalho da gente, né? Que o nosso trabalho aquela coisa do trabalho que edifica o homem, né? Então, aí você vai descobrindo essa edificação em cada lugar que você vai. Mas demora um pouquinho, né? Pra gente pegar esse... demora, mas eu acho que é isso. O propósito é esse, né? É maturidade mesmo. Você vai levando a vida. Então, assim, o meu trabalho, no começo, eu não tinha essa apego, noção, né? Toda do quanto o meu trabalho é importante numa empresa. Eu tinha tesão na arte, na parte criativa, sempre gostei de inventar. Então, isso me dava... O prazer era meu. Sim. E hoje, eu tenho prazer com o resultado do outro. Eu tenho prazer em criar, continuo gostando do que eu faço. Mas eu me sinto mais satisfeita quando eu vejo o resultado impactado no outro. Quando eu vejo uma empresa falar assim, nossa, a gente mudou, mas a gente está colhendo tantos frutos disso, né? Ou comentário, né? Eu faço muita embalagem, então aí, né? Quando alguém vem e fala assim, puxa, aquela embalagem é um destaque, aquilo que legal, mudou, né? Aquilo dá uma enorme satisfação. E não é só pessoal, é porque o resultado funcionou. Então... agrega um valor assim muito maior à entrega. Eu achava assim no começo, quando eu comecei a trabalhar com vendas, que meu trabalho era só vender, né? E o vendedor ele é quase que um psicólogo, né? Então eu já
Conversei com muito cliente que estava separando, cliente que o filho está se formando e o cara chorou, o cara que perdeu a esposa. E ao longo do trabalho você vai descobrindo que a dimensão do teu trabalho é um negócio infinito, né? É sempre pessoas, né? Eu saí de casa pensando muitas vezes, hoje eu vou fazer R$1.000. E aí o cara contou uma história que a mulher morreu ou faleceu, ou o filho passou no vestibular. Eu falei, caralho, eu não sei nada do meu trabalho mesmo, né, cara? A ideia não é isso, né? A alegria do trabalho e a satisfação mesmo não era essa. Eu achava que era. E aí, quando você vai no final do dia e você escuta o cara fala, pô, eu gosto tanto de conversar com você. Você fala, nossa, que bosta, né, meu? Achei que eu tinha vindo aqui hoje para ganhar dinheiro, mas a ideia não é essa. O dinheiro, ele é uma consequência. Ele é uma consequência dessa relação. Você vai fazendo. E hoje, graças a Deus, com 24 anos de profissão, eu falo, cara, é uma consequência mesmo. Eu saio de casa, eu lembro quando eu comecei a vender, eu somava pedido por pedido a comissão, aquele pensamento de jovem mesmo, maturo. E aí, hoje eu saio para trabalhar e eu tenho certeza que o resultado vai vir, porque é tão tranquilo já, eu brinco, né? Eu vou no cliente, eu converso com ele, tiro um tempo e... E aí você também chegou num ponto de maturidade que você vende produtos que você acredita, que você está respaldado por empresas de qualidade. Então, você pode ter essa relação confiável, essa relação tranquila. E aí, né? de novo, nós estamos falando a primeira palavra, que é a palavra da confiança. Que eu acho que todo negócio está em torno da confiança. E está em torno da confiança do conhecimento que você tem, ou você confiar no conhecimento que eu tenho, e a gente confiar na conversa e na transparência dos dados e na informação. Então, a palavra confiança é tudo. Né? Hoje de manhã eu fui visitar o proprietário de uma rede de supermercados aqui, o Rony do Golfinho, que é um cara que eu acho assim, um cara espetacular. Ele a rede dele cresceu muito aqui na região, uma região dominada por muitas redes. Por players, por né? players grandes e dominada por clientes grandes. E ele é um cara muito inteligente. E eu acho que a inteligência dele é uma inteligência prática. Sabe aquele cara que tá dentro do negócio todo dia? O cara trabalhador, né? O cara trabalhador. O cara tá dentro do negócio todo dia e olha o número todo dia, vai lá ver se o cara pagou. Se o cara paga duplicado 2 vezes, ele consegue olhar no sistema. Eu acho ele um puta de um cara, assim, sabe? E aí eu fui vender um produto para ele, falei, putz, cara, produto novo, né? Eu sei que eu vou colocar no mercado, eu já tenho essa confiança dentro de mim, mas você sai de casa pensando, quanto tempo isso vai durar? Quanto tempo isso vai levar para me introduzir esse produto que a empresa lançou em todos os clientes? Pô, eu cheguei, o cara me deu uma baita de uma abertura e falou, Rafael, manda aí 200 caixas desse produto, tua marca já é muito forte aqui, vamos colocar. E eu saí de lá e falei, cara, tem hora que acho que eu duvido de mim mesmo. E o cara, mas é uma satisfação quando a questão da confiança que você falou. Retorno da confiança. Hoje, quando eu peço pra você criar uma marca, eu fico tranquilo. Antigamente eu falava, porra, cara, o que será que a Andréia vai trazer pra mim? A Andréia, né, vem aqui, bate esses papos muito loucos dela, o que será que ela vai criar, né? Hoje você manda as marcas depois, eu falo, cara, não entendo nada de marketing. Eu fico tranquilo, então acho que essa questão da confiança é bem legal. Andréia, em um mundo dominado por redes sociais, quais plataformas você considera indispensáveis para uma marca se destacar? Aí o problema é qual é o produto e para quem. Fala um produto e uma determinada área para a gente poder... Veja bem, se o seu público-alvo for mais adulto, vamos falar 50 a mais, dependendo dos hábitos, classe social, você tem que trabalhar com o Facebook ainda. Ah, é? E se você está falando... Nossa, André, eu não acesso o Facebook há tanto tempo. Eu também não uso, e eu sou 50 a mais, mas... 50 mais jovem, né, André? 50 mais jovem. Mas só que isso é uma leitura, porque a gente começa a fazer a leitura conforme a gente anuncia e como a gente colhe o resultado. Facebook ainda entrega, e entrega para público maduro. Então, se o teu produto for voltado para público maduro, não é o TikTok. Agora, então, eu também não uso TikTok. Eu também não. Eu não uso TikTok. Então, e aí... Se a gente falar com a molecadinha, eles usam o TikTok, eles sabem dancinha. Então, o que você está vendendo? A pergunta talvez seja o contrário.
o que você está vendendo e para quem? Para a gente pensar onde os pontos estão vamos fazer principais. um bate-pronto então, aqui. Assim, se eu for vender um produto saudável hoje, que é mais ligado a público de academia, eu acho que tem que trabalhar com Instagram e talvez TikTok, mas dependendo se for produto mais maduro, talvez Instagram. E dependendo da classe social também, que a gente tem que avaliar um pouco onde que tá. Vamos usar sempre a classe que manda no Brasil, público CDE. Né? Porque eu sempre falo lá na empresa que lança os produtos e a expectativa é que você venda para o público A, né? Mas... É tudo muito complicado, porque sabe que tudo é teste, né? Produto, ver o que emplaca, qual o tipo de comunicação que a gente está fazendo, o tipo de linguagem. Porque tem uma coisa muito interessante que uma vez eu escutei e eu acho sensacional. Você é você em todos os lugares que você vai. Mas se você vai pra praia, você põe um shortinho uma havaiana. Se você vem aqui conversar comigo, você tá bacana, de camisa. Se você vai no casamento, você põe um terno. Então, você não deixou de ser todo você. Dia. Você não deixou de ser você. Você é você, mas você põe a roupinha certa pra cada ocasião. Talvez pra gente tratar... Pra quem me vê todo dia, não sou eu. Né? Não, mas eu acho que pra você entrar em cada um desses canais, talvez você tenha que vestir a roupinha de cada uma das versões. Você tem que ter uma linguagem mais adequada ao TikTok, uma linguagem mais adequada ao Facebook, uma linguagem mais adequada ao Instagram, uma linguagem de YouTube. E tem coisas e coisas. Então, se você vai vender, por exemplo, um produto aí, como você está falando, talvez receitas no YouTube funcionem super bem, com alguém bacana que fale de como usar esses seus produtos, esses alimentos, dê dicas de combinações. Agora, se eu for falar de uma maquiagem para público jovem, daí já é TikTok. TikTok, né? É o mais usado. Eu odeio, mas... Adoro essa sinceridade, eu porque odeio. Eu odeio. Mas assim, o que a gente vai fazer, né? Depende. E a gente... O que é muito difícil e que eu que vim do antes, né? Do off, antes desse on... É que hoje a gente tem que trabalhar muitas variantes para uma mesma comunicação. É muito mais difícil do que era no passado. No passado, assim, eu tinha que criar um outdoor, eu tinha que criar um spot para o rádio, eu tinha que criar um material para televisão, eventualmente a gente fazia um anúncio de jornal. Sim. Então, assim, as mídias que a gente tinha. Tradicionais, né? Tradicionais. Com a entrada de tudo isso, eu não deixei de precisar de ter um outdoor. Se vende apartamento através de outdoor, senão a gente não veria as construtoras com tantos outdoors. E é uma venda de valor agregado alto. E eu sou pirado no outdoor. Eu olho, hoje mesmo estava indo em Pipiporã, vi um apartamento lá, entrada 5 mil, parcela de 690. Se o cara tivesse ali do lado, eu já tinha assinado. Mas você já quer saber, já prestou atenção na construtora, já quer saber onde que está vendendo? Você talvez depois que você foi abordado por isso, talvez você faça a busca no digital. Aí você vai entrar no Instagram desse cara para ver mais detalhes. Mas você foi impactado. Sim. E por uma mídia que não é digital. Então, André, a gente continua precisando criar para todas elas as mais algumas. Então, assim, tá infinito, né? E como que você faz? Porque eu acho que a tua cabeça é bem aberta. E eu tento fazer isso todo dia na minha profissão. Ter a cabeça bem aberta, e eu sempre falo isso para os meninos que trabalham comigo. Gente, o dia que o cara trouxer um produto aqui, inovador, e eu falar, cara, isso não vende, é hora de eu parar de trabalhar. É hora de eu me aposentar e fazer outra coisa, fazer mosaico, sei lá. Porque eu acho que o grande desafio do vendedor, e eu vejo isso nas equipes, quando a gente vai para as convenções de vendas, as empresas lançam o produto, e às vezes vem aquele começo daquele vício em mim e fala, isso aí não vende. E aí dentro de mim eu falei, cara, existe todo um estudo por trás disso aí, cara. Vai lá, apresenta esse negócio pro cliente com força, com credibilidade, olha pro cara com brilho, leva esse negócio e fala, isso aqui vai vender pra caramba, entendeu? Então esse é o meu desafio de cada dia. Cada vez que a empresa lança um produto, eu ter credibilidade com aquilo, mesmo sabendo que a maioria não vai dar certo. E a gente vive num mundo assim. Outro dia eu estava vendo uma entrevista do Cristiano Ronaldo falando que
a vida de uma pessoa de sucesso corresponde a 15% de acerto. Ou seja, cada 100 bolas que ele chuta pro gol, só 15 que entra. Então eu vou lá levar 100 produtos pro cliente, 85% não vai rolar, mas os 15% que rolar vai ser massa pra caramba, né? Então esse eu acho que é o meu grande desafio. Como é que você faz no mundo de hoje, com o marketing, quando você vai numa empresa que você tá lá, o cara tradicional tá lá, porque eu sou mais fã do cara tradicional, e tá o filho que acabou de se formar e eles estão criando uma marca. Como é que faz isso? Como é que você faz um meio termo entre os dois? Porque existe o cara tradicional, que o método dele já foi comprovado que funciona, porque a empresa dele tá ali, né? Eu acho isso muito massa, eu gosto muito dessa galera antiga. E existe o cara que tá entrando, que eu me irrito bastante com essa galera nova que tá entrando, porque eu acho que falta um pouquinho de vamos dizer assim, de espera para validar o trabalho deles e nem sempre eles têm essa paciência, entendeu? O grande balança é lidar com a paciência do mais jovem, mas e tem empresas que eu entro que tem os dois papéis mesmo, e às vezes é o 8 e o 80, né? Nem o que o fundador mais velho está totalmente certo, e nem o jovem está totalmente certo. Então, o meio de campo é a gente dar voz para todo mundo, né? Ouvir todo mundo e ponderar. E depois, numa reunião, depois que você pondera tudo, você vir com pesquisa, com dados de comportamento. Porque tudo que a gente faz é análise do comportamento. Já desde que eu fui estudante, a gente sempre falou que comunicação é mais psicologia do que outras coisas, né? Do que número. Você tem que avaliar quem são as pessoas, como que isso chega, qual a percepção que as pessoas têm. E aí você vai descobrindo como você conserta problemas, como você se apresenta. E, às vezes, em empresas, você tem pessoas que têm mais facilidade com o público-alvo e outras menos. E não quer dizer que dentro da empresa esse cara que tem menos habilidade com o público-alvo dele tenha menos conhecimento do produto. Só que, às vezes, ele não é a pessoa para ir lá conversar. Sim. E outro com menos compreensão tem mais facilidade. Tudo bem, então vamos usar o melhor de cada parte. Só que, às vezes, você tem um trabalho de catequese para você poder tirar um pouco de um. E todo mundo ficar satisfeito, né? Porque a gente tava conversando... E fazer um pai respeitar um filho que às vezes é muito jovem, e fazer o jovem aceitar a opinião do pai, que às vezes está impondo uma decisão. Então, muitas vezes a gente fica numa situação de ponderação, né? A gente tava conversando esses dias e falando que a juventude hoje está sofrendo de uma ânsia de ter... né? Porque eles querem ter aquilo, a empresa que o pai tem, querem alcançar o que o pai alcançou, mas está sofrendo o tédio de pertencer. Aí quando chega, alcança aquilo... fazer, né? E uma preguiça de fazer. Né? Alcança aquilo, não sabe o que fazer. Então ele tem aquele... Mas porque nenhum sabe fazer. A ânsia de ter o tédio de pertencer. O fazer... existe uma acomodação, porque quase todo mundo pegou feito. Né? Nessas empresas. Nessa nova leva, né? São gerações que pegaram a coisa feita. Em muitos lugares eu vejo que o super funciona quando tem processo de transição, né? Que foi respeitado. Eu acho que existe um apego muito grande. Depois que inventaram essa questão aí desse nome de CEO aí, André... A galera tá muito apegada a isso, né? Eu, por exemplo, tenho empresa há 24 anos, me considero vendedor dentro da empresa, eu nunca me encaixaria numa função de CEO, nunca. Outro dia eu fui comprar um piso para uma empresa que eu tô montando, que eu montei aí recentemente, precisava comprar um piso, aí cheguei lá, tinha um cara que tava trabalhando vendendo piso, era no fundo de uma casa, e o funcionário carregava os pisos, e ele me entregou o cartão dele, CEO. Eu falei, cara, esse cara é CEO de quem, né? Então, eu acho que eles têm um pertencimento daquela função muito grande, tem muita grande, coisa, né? Que a gente... Por isso que, de novo, vou falar que é psicologia e é comportamento. Todo mundo é um pouco vaidoso. Todo mundo é um pouco vaidoso. Agora, qual é o ponto dessa vaidade... Que atrapalha a gente, né? Que te deixa menos humilde para aprender coisas novas. Porque a vaidade pode te cegar. Porque a humildade faz você aprender mais. Sim.
Então, a humildade está lá nesse pai, diretor, que está vendo o filho, está investindo. Às vezes tem um monte de pai que está investindo em filho, mandando o filho para fora, estudando. Aí o cara vem com toda a bagagem que aprendeu e não pode colocar nada dentro da empresa. Eu acho que é um equilíbrio, né, André? É um equilíbrio. Eu fui numa empresa esse tempo atrás e fui visitar a empresa do cara, da região aqui, a empresa do cara, e aí ele tinha um filho que estava trabalhando ali. O cara tem empresa faz muito tempo, sabe? Eu falei, cara, você cuida da empresa sozinho? Ele falou, tem esse mala acabado aqui. O cara falou do filho. Falando do filho. Do filho de um jeito tão... o cabelo desse cara aqui, a barba desse cara. Nossa, não sei como é que trabalha aqui. Daí eu entrei, né, meu? Eu fiquei muito sem graça com a atitude que o pai teve. E aí eu falei assim, eu posso fechar a porta aqui? Fechei. Aí eu falei pra ele, eu tenho uma certa liberdade. Eu falei pra ele, cara, esse cara é o cara que vai cuidar de você? Daí ele falou, eu falei, cara, esse cara não vai cuidar de você. Eu não cuidaria de você, se você falasse assim de mim. Aí o cara ficou sem graça. Eu falei, cara, se você quiser que esse cara cuide de você, você precisa... Pelo menos que ele escolha um bom asilo pra você, né? Eu falei, cara, eu acho melhor você começar a repensar, né? Porque eu falo sobre isso com meu filho, às vezes. Filho, você precisa aprender um pouquinho mais sobre a empresa do pai e tal... Né? E às vezes ele tá meio cabeludinho, fala, existe um padrão aqui dentro, você não pode fugir muito, mas nunca falo que o cabelo dele tá ridículo, né, meu? Você pode até achar em algum momento, mas você não pode falar, porque existe um limite de respeito ali. E eu falei, cara, cuidado. E eu fiquei preocupado na hora que você falou do teu filho aqui, porque se você quer que ele seja teu braço direito, cara, o caminho tá errado pra caramba. E aí o cara ficou sem graça, depois ele me chamou pra tomar um café uns 15 dias depois, falou, Rafael, eu cheguei em casa, cara, fiquei tão mal. O que você me falou, eu fui conversar com a minha esposa e ela falou, eu tô te falando isso faz tempo já. Faz tempo que eu tô te falando isso, você não tá entendendo. Daí, esses dias eu fui lá na empresa dele, parece que a relação dele e do filho dele tá um pouquinho melhor, sabe? Mas acho que é isso, o cara é antigo no negócio, já entende muito, sabe muito e não tem aquela paciência para poder ensinar do zero pro cara. Então, mas aí a gente fala que o jovem também não tem paciência, então... É de novo isso, esse exercício da convivência, exercício de diário, vaidade versus humildade. Isso é uma coisa maior, né? Isso não é marketing, isso é comportamento humano. Sim. É que a gente esbarra muito. E a gente está falando aqui com pessoas de diversos universos, né? Mas nós estamos no interior, né? Nós estamos no norte do estado do Paraná. Muitas empresas são familiares. A maioria, né? A maioria. Não são empresas multinacionais que têm CEOs, né? Sim. São famílias com envolvimentos pessoais nos negócios, com sofrimento para construir, com glória quando alcançou. Então, assim, não pode ser descartado nenhum desses passos. Nenhum figurante dessa história aí, né? Nem o dono, o fundador, o vô que começou, o filho que herdou, o neto que vai seguir. Mas tem modernidade que vem chegando, tem conhecimento novo, tem comportamento de compra que mudou, tem paradigma que mudou, tem jeito de fazer que mudou. Então, às vezes, o mais velho também tem que aceitar que tem coisa que mudou. E tem muita coisa moderna, tem muito facilitador. Olha, eu, às vezes, tenho dificuldade, André, de entender toda essa mudança, sabe? Eu gosto de estudar um pouquinho, de entender o que o mercado está acontecendo, o tipo de pessoa que vai trabalhar dentro da minha empresa. Mas eu abri o campo um pouquinho mais, porque estava difícil. Eu sempre gostei de trabalhar com gente jovem, porque eu acho que a gente aprende coisa nova. E uma vez eu assisti uma palestra do... Putz, não vou lembrar o nome dele. Mas ele fala, tenho filhos. Melhor jeito de aprender de campo, né? Coisa nova é ter filho. Ter filho. Filho traz informação, novidade e o que está acontecendo. E a trend sai dali. Tá em casa e a gente... O Vitor sempre traz umas coisas legais. Música nova. Moda nova. Coisa nova. Tudo. Muda, né? Que muda tudo a gente aprende. Eu aprendo... Bastante coisa com o Bruno. E eu gosto de trabalhar com gente jovem. Sempre gostei de trabalhar com gente jovem. A minha equipe, todos que trabalham comigo são mais jovens que eu, né? Porque eu falo, eu já tenho
42 anos e gosto do marketing tradicional, vou trazer uma mistureba aqui para todo mundo Mas é jogar as informações. Ouvir. A cabeça é fresca, a gente é que tem mais paradigma. Sim. Eu acho que eles são melhores para ideias e tem mais dificuldade de lidar com os problemas. Né? Sim, eu aí vejo a gente eles faz trazem um balanço. probleminha assim, às vezes eu pego meu vendedor lá falando, nossa, eu fui lá, o cara tava fechado. Cara, se o cara tava fechado, aberto, sorridente, triste, se eu vender para ele, a minha finalidade foi atingida. Eu fui lá para levar o produto para ele e tal, e às vezes a pessoa não tá bem mesmo, né? Você tem que respeitar isso. Mundo, né? Né? Mas isso é relevante para a galera jovem. Andréia, personalização é uma tendência forte? Como as marcas podem personalizar sem parecer invasivas? Então, todo mundo fala sobre produtos personalizados, né? Cada vez mais. O que é um produto personalizado? Pra galera, eu gosto do beabá, André, porque tem muita gente que fala, mas o que ele tá falando ali, né? Então, no mercado a gente fala muito, por exemplo, serviço, é muito fácil da gente entender produto personalizado. Por exemplo, você começa a usar uma rede hoteleira e aí você entra num clube de, sei lá, de alguma rede hoteleira, você usou, aí tem um benefício, você usar mais, você vai ter um cashback. Aos poucos, essa rede é um tipo de personalização. Aos poucos, uma rede hoteleira começa a tratar com você uma personalização. Você tem tal benefício. Tem uns exemplos bons, tipo... você se aborda... Eu, por exemplo, sou alérgica a camarão. Então, você usar uma rede... Que pena. Você vai usando uma rede tanto tempo que o cara já sabe, que a empresa já sabe. Então, assim, isso vai ficando num banco de dados e aí eu recebo um serviço mais personalizado. Isso não vai ser oferecido para mim. Eu sou um escravo da personalização. Eu falo um negócio aqui, o celular joga aqui, eu compro tudo. Eu adoro comprar pela internet. Mas eu acho que personalização vai até mais além. E aí a gente tem talvez duas formas da gente tratar isso, né? Como um trabalho corpo a corpo, que é muito comum, por exemplo, no varejo pequeno, e daí, assim, de diversos tamanhos a gente pode pensar. Então, uma linha de frente de uma loja de sapatos ou numa loja de produto de beleza, que você começa a ter uma carteira de clientes que você começa a conhecer o cliente. Então, o que é uma personalização? Eu ligar para você e falar assim, Rafael, sabe aquele tênis que você gosta? Aquele modelo de tênis ou aquele modelo de sapato? Estou recebendo uma leva, veio mais 3 cores. Você não quer passar aqui para conhecer? Isso é uma super personalização. Legal. O cara ligou para você, sabe seu nome, sabe seu hábito. A maioria sabe. Por exemplo, sabe que é seu aniversário. É uma maneira de abordar diferente. Porque, assim, eu odeio quando eu vou numa loja comprar, eles pedem meu celular e aí depois eles ficam mandando aquela mensagem direta. Eu odeio isso. Então. E eu leio todas. Tá, eu leio todas. Boa tarde, aqui é o Flávio, chegaram uma coleção nova, mas nunca é uma coisa personalizada igual você falou. Rafael, chegaram as... Isso daí não é personalização. Isso aí é um... Personalização é o cara conhecer você e tratar com você. Isso pode ser muito pessoal, então um cara que é um vendedor e que tem uma carteira de clientes e saber quem é o cliente. Ou pode ser um CRM muito bom. Sim. Uma ferramenta. Uma ferramenta que arquiva dados, que agora, sabe o quando perfil o cara do vai cara. direto em mim ali e fala, chegou aquelas polos peruanas, não sei o quê, de cor verde, não sei o quê. Aí eu vou lá ver. Eu gosto de ir lá ver. Agora, quando é um negócio... chegou coleção nova. Que ele mandou para todo mundo, não é personalizado. Daí chegou coleção nova. Eu falo, puta, cara, que merda. Tem umas histórias que a gente viveu muito, assim, e que são análises de quando a personalização é perigosa. Então, por exemplo, é muito comum, a gente sempre fazia piada disso, você, por exemplo, tem um varejo de lingerie. Varejo de lingerie... Você não vai ligar para o cara e falar para ele que chegou a lingerie nova, porque ele pode ter comprado e não era para a esposa. E aí você manda a mensagem para o celular, a esposa atende, como é que você vai explicar? Então, você entra em pontos de saia justa. Tem muita saia justa, personalização que dá errado. Então, tem certos segmentos que você não usa personalização, porque pode dar ruim.
Nossa. E o que você Não precisa? tinha pensado. Você Que coisa precisa do louca. consentimento, antes de tudo. Você quer deixar o seu celular para eu te mandar as mensagens que a gente tem, padrões aqui da empresa, quando chega a novidade? Você aceitou, você deu o seu celular. Você concordou com Aí se vira essa abordagem. Você Então, você participou lembra daquilo, que você- você respondeu e deu o seu Isso. celular. Sim. Você consentiu. Então, a personalização ela tem que ser meio consentida. Uma coisa que funciona muito em personalização são esses clubes, né? São os grupos, né? Grupo de compras. Você... Eu participo de alguns. Não, e você criar aquele negócio de... Que é muito comum agora, o cara vai lançar uma promoção, então ele primeiro abre um grupo no WhatsApp para você receber com antecedência essa informação. Olha quantos quantas ferramentas de marketing estão escondidinhas ali. Tem a exclusividade, tem a personalização, tem um monte de ferramentinha escondida nisso aí, e às vezes você foi abordado, você inscreveu, você aceitou, você Legal. permitiu. Então, tem várias Formas de personalização. formas de personalizar. E tem ferramenta para isso, para empresa grande. Então, rede hoteleira normalmente usa CRM. Se eu pedir para trocar o travesseiro por um travesseiro baixo, rede hoteleira de respeito sabe, toda vez que eu me hospedar... Eu adoro a personalização das redes hoteleiras. Eu uso muito Trivago e eu já cheguei em hotel no dia do meu aniversário e tinha uma garrafinha E o cara de vinho saber. dando parabéns. Eu falo, cara... é outro nível Cara, isso aí. nunca mais eu reservo sem ser pelo Trivago, cara. Eu quero que E saiba. aquele dia, porque eu sou um cara que... Olha que interessante, eu gosto muito de presentear as pessoas. Gosto bastante. Eu não sou muito ligado às datas, eu esqueço. Se eu não for dos primeiros ali, meu filho, minha namorada, minha mãe, meu irmão, eu esqueço as datas. Mas essas pessoas eu gosto bastante de presentear. Mas eu gosto de ser presenteado também, mas a galera esquece. Então eu não sou muito presenteado. E então nesse dia que eu recebi isso, falei, cara, o Trivago é do caralho. Eu Esses acho que quando a caras gente são se foda, sente- entendeu? Muito valorizados. Se a gente se sente especial, esse sentimento que uma marca coloca na gente é muito pouco... É aproveitado, né? É muito pouco aproveitado e, assim, é inesquecível. Você fica com isso, você vai lembrar disso sempre. Então, tem muitas coisas que são pequenas coisas que, às vezes, negócios pequenos podem fazer de maneira simplificada. Sim. Ou negócios grandes precisam de ferramentas, lógico, né? Precisam de banco de dados, né? Eu acho que quanto menos ferramenta clique você pra dá, acho que tudo. tem mais banco de dados ali por trás. Esse dia do meu aniversário mesmo, eu achei super interessante que tinha uma garrafinha Mas você pequenininha de deve vinho. usar algum clube, né? Eu uso o Booking, Trivago e tal, mas tinha uma garrafinha de vinho pequenininha, um recadinho, e ele falava, aproveite a vista. Colocaram eu num andar alto. Que Falei, legal. cara, que massa, cara. Muito Eu bom. falei, cara, um dia eu vou fazer minha empresa chegar nesse nível ainda. Mas isso aí é legal. Ô, Andréia, e qual que é o papel do marketing de influência hoje para escolher os influenciadores certos? Por exemplo, você tem uma marca lá que você quer escolher o cara. Como é que faz isso? Difícil, Difícil, mas... né? Porque você... Hoje tem algumas coisas interessantes surgindo, que são os agenciadores desses influenciadores, né? Então, você consegue passar um briefing para um cara que é um gestor de 5, 6 caras, 10 caras. É difícil. É difícil, hein? Mas aí depende. Eu acho que tem uns quais caras são- que tem 50 mil seguidores que acham que tem 1 milhão. É tão difícil trabalhar com eles, André. E tem seguidor que não é seguidor verdadeiro. Então, é muito difícil. Mas o que dá para você pensar é como que é o tamanho desse passo que você quer dar, né? Existem marcas que trabalham só com os micro-influenciadores. São aqueles pequenininhos, Eu gosto. Eu gosto. Acho que são os mais legais. Atingem menos pessoas, mas que são pessoas mais fiéis, diretas, né? Tem fidelização do público e tudo. E são conteúdos verdadeiros, conteúdos honestos. Você vê que o cara
Eu acho que quando ele começa a ficar muito grande, perde um pouquinho ali, né? Acho que a dimensão vai muito longe. E aí a gente tem que pensar em marca grande também, né? Que tem ambições maiores, então precisam de ações com um impacto maior, né? Então, vai procurar esses mega influenciadores, orçamentos muito impraticáveis, né? Eu acho que as regionais então, depende. Mais... E depende também disso ser muito nichado. Por exemplo... influenciador de decoração. Tem 2, 3 que estão na moda. Se você vende um produto que você precisa de validação, aquilo é uma fórmula certeira, né? Porque você dá um chutão, assim, E quando acerta com força. Né? Então, é uma ponderação, assim, é exercício, é experimentação. Eu acredito que existe. Mas existe essa cautela de você observar o alinhamento do conteúdo com o teu propósito. Então, tem que estar muito afinado, porque é caro também, né? É caro. E aí você tem que fazer um negócio que é a cara da empresa para não dar um tiro errado. Tem que ter uma linguagem muito afinada, né? E, recentemente, a gente tem visto também o quanto isso é tênue, né? Como a gente viu agora com casos políticos, que os caras de direita foram comprados para falar bem da esquerda eu fui conversar um dia as propostas vieram à tona, né? Então a gente viu muita coisa no mercado vindo à tona e os próprios influencers falando que receberam propostas, né? No caso do Banco Master, teve um monte de episódios aí. A gente vê que é lobby, né, André? No final é lobby, né? Eu conversava um dia com um empresário de uma das empresas que eu vendo e eu falei para ele, cara, como é que ele dá, né? Porque o nosso governo, ele tá aqui, direita, esquerda, e você fica trocando. E não é igual nos Estados Unidos, que os republicanos e os democratas, eles se entendem. Aqui no Brasil, todo mundo se odeia, eles né? também não estão se entendendo muito. Agora não estão se entendendo muito, mas antes funcionava, né? Ele falou, Rafael, chega perto da campanha, eu dou um pouco de dinheiro para a direita, outro para a esquerda e por onde caminhar nós estamos indo. Porque se eu for escolher um lado, eu acho que o brasileiro, ele tem que trabalhar, adequar, né? Tem que trabalhar, né? Porque a política atrapalha muito se você não caminha junto com eles. A gente não tem como não participar da política. Eu acho que participei, eu já fui mais viciado. Teve uma época que eu tinha uma bandeira e tal. E alguns amigos empresários mais inteligentes que eu, graças a Deus, falaram, pô, Rafael, cara, isso aí não vai te levar a lugar nenhum, cara. Aonde que esses caras botaram R$1 na tua empresa? Então, para com isso, cara. Isso aí. E ultimamente a gente vem escutando o cara que botou muito R$1 em empresa também tá sujo, e tá sujando a empresa, então é bem complicado. Eu acho que a gente... Tem que tomar cuidado com a política. Eu acho que a conduta que nos carrega... É maior do que qualquer coisa. É maior que qualquer lado político, né? Então... André, o que faz uma campanha de branding ser duradoura? Consistência, né? Porque... E discurso sólido, né? Então, discurso consistente. Então, você começar dizendo uma coisa, sustentar o que você vai dizer, entregar o que você prometeu. Né? Aí, de novo, confiabilidade. Entregar o que você prometeu. Se a promessa quando não puder, não deu não promete. Certo, não prometa, né? O que não pode ser entregue, não prometa. O que prometeu, cumpra. Né? Sustente o discurso e repita o discurso, né? Porque a gente tem que repetir. Campanha publicitária, comunicação, mensagem, ela tem que ser repetida, porque um cara ouve aqui, depois ele esquece, aí muda o cara, e depois muda o cara, é outro que vai ouvir. Então, essa consistência do que é dito, a repetição... Por isso que tem que tomar cuidado com o que fala, né? Por isso que tem também, para não mudar de repente. Por isso que tudo que você faz tem que estar muito embasado no que realmente você pode entregar. É a verdade acima de tudo, né? Eu trabalho no mercado, André, que eu acho que eu sempre falo para os meninos que o mercado de lácteos, ele trabalha a nossa humildade todo dia. Porque, assim, o mercado muda muito. Muda muito. Então, toda vez que eu falo assim, há 10 anos atrás, toda vez que eu falava, agora eu entendi, eu tomava uma porrada.
Aí depois de 10 anos tomando porrada, eu falei, cara, não entendo nada dessa porra. Vou dizer que eu não entendo, não. Eu vou dizer que eu não entendo, não. Que é melhor, sabe assim? E isso me fez ser mais humilde e aprender mais. Então, toda vez, ontem mesmo eu estava conversando com o cliente, ele falou, Rafael, o que você faria agora, nesse momento? Cara, nós estamos com uma percepção de alta agora, eu colocaria os pedidos, mas eu devo colocar 5? Não, calma lá também, né? A tendência é de alta, mas nós não sabemos como é que é, o dinheiro está muito caro, E se você tivesse que falar para mim o que vai acontecer com o mercado? Eu falei, não, cara, aí eu já não... eu já não consigo te falar. Eu trabalho até porque, muito, mas eu não tenho bola de cristal ainda. Eu não consigo te falar, porque toda vez que eu fiz isso, eu me ferrei. Então, assim, se o negócio fosse meu, eu faria isso. Mas como dentro do meu negócio eu já errei muito, eu posso errar com o que eu tô te falando. Mas, assim, o que me dá certeza para te falar isso é que eu mais acerto do que erro todo dia. Como eu tô acostumado com o mercado, mas em algum momento, que pode ser hoje, eu posso errar. Eu acho que isso é o que nos dá a humildade de... E eu tô falando da consistência, mas também tem uma coisa que, apesar da consistência, é muito importante num negócio, que é saber o momento de fazer adaptações para mudar um curso. Você vai manter consistência do seu discurso, mas no momento que você perceber que o seu mercado está indo para lá ou para cá, você pode mudar o curso. Só que isso é atenção ao seu negócio. E às vezes demora tanto para a gente perceber, né, André? Que o mercado mudou, né? Então, e aí você pode mudar curso. Não quer dizer que você precisa continuar teimando numa coisa do começo, mas seja consistente, né? Você lembra uma época que todo mundo tomava aquele ADES? Lembro. Aquele produto? E aí, ele era um produto benéfico. Sempre foi um produto. Até hoje eu tomo ADES. E aí teve uma contaminação na fábrica por detergente e tal. E, cara, houve uma mudança fodida da tendência de marketing. E não era porque o produto não era benéfico ou porque o produto não era bom. Foi porque teve uma contaminação e as pessoas... E existiu uma tendência de mudança fortíssima por um problema pontual. Foram poucas caixas e... mas aí impactou muito na imagem por ser uma empresa produto, grande, né? Então, acho que... A contenção de danos também é um negócio muito sério, né? Assim, eu converso muito com o pessoal que faz assessoria de imprensa também, que é um veio da nossa comunicação. E que o trabalho do assessor de imprensa não é o mesmo que o do marketing. O do marketing anda com o vendedor. O assessor de imprensa, ele é um cara de notícia. Ele vai para onde o vento bate. Vamos dizer, né, que ele tem que ser isento. Ele tem que dar a notícia. Então, você pode usar uma assessoria de imprensa a seu favor, construindo a sua imagem, contando como notícia tudo o que você faz e quais são as suas ações, a sua conduta, o seu negócio com a sua relação com funcionários, a história da sua empresa. E isso não ter nada preso ao comercial. Né? Ele só contar. Isso te coloca num patamar de que a notícia é verdade. E ponto. Então, você tem uma conduta defendida ali por uma assessoria de imprensa. E aí o marketing usa essa ferramenta da assessoria de imprensa e trabalha com o comercial, fazendo o trabalho de promover venda. Deixa aquilo ali amadurecido. Deixa essa construção de imagem separadinha. Num momento de um conflito, como foi o caso dessa história, desse case aí da ADES, o que será que ele não tinha de base, de construção de imagem, que uma notícia que foi rasa de um determinado acontecimento. E não morreu ninguém, mínimo, foi um negócio pontual. Um negócio pontual teve tanta força que mudou o curso desse produto no mercado. Talvez essa história anterior era fraca, não tinha construção. Não tinha embasamento, né? Eu acho que muda, as pessoas compram uma ideia ruim muito rápido, né? Porque a notícia tem muita gente que fala assim, mais rápido. Por que o mal às vezes vence? Porque ele grita mais, né?
E assim, uma coisa que deu errado, você conta para quantos? Tem um número lá numa pesquisa, né? Que diz que você conta para 5, enquanto se deu tudo certo, você não conta para ninguém, você conta para 2. Então, multiplica. Por isso que a gente fala, notícia ruim corre rápido. Corre rápido. E eu acho essa mídia sensacionalista tão maldosa. Outro dia eu vi uma entrevista com um jogador, cara, o cara tinha feito não sei quantos gols no campeonato, era o artilheiro do campeonato, e fazia os 2 jogos que ele não marcava, e ele não estava bem nos 2 últimos jogos. Aí um repórter, gordinho, bem gordinho, perguntou pra ele, pô, eu acho que você tá meio fora de forma, tal. Falei, cara, se eu fosse o jogador, eu ia falar, cara, você, por ser um repórter esportivo, também deveria estar mais dentro do padrão do esporte. Mas o cara teve uma baita paciência para poder responder para ele ainda. Eu falei, cara, que pergunta maldosa. O cara é o artilheiro do campeonato, ele é o top 1 ali. E o cara foi maldoso pra caramba na pergunta. Sempre eu acho que esse tipo de notícia, ela grita mais, né? Igual você falou, a notícia ruim, ela faz mais barulho. Andréia, pra gente finalizar, para quem quer começar na área de marketing hoje, qual que é a habilidade que você acha mais essencial desenvolver? O cara, saiu, se formou em marketing e tá começando, tá indo para essa área, né? Você já tem uma bagagem grande aí, já tem muito cliente que você trabalha. A Andréia trabalha desde empresa de alimento, escola, ela trabalha com todo tipo de público. Indústria. Essa versatilidade eu acho legal pra caramba na tua empresa. Essa versatilidade é a já coisa teve mais indústria custosa. De bolsa, né, Andréia? Eu já tive negócio também. Essa versatilidade é a parte mais interessante e é a que dá a maior bagagem para a gente. Porque a gente aprende em segmentos diferentes muitas saídas, né? Em cada segmento que eu aprendo, que eu pego um cliente novo de um segmento novo, eu aprendo. Eu acho que o estudante que começa no mercado, ele tem que começar com a humildade mesmo, sabe? Tem que começar pensando que ele vai aprender em todo lugar. E um pouco desse jogo de cintura com a experiência do lugar com que ele foi trabalhar, né? Então, às vezes, você vai trabalhar num varejo que exige uma velocidade muito grande. Então, aquele preciosismo que a gente tem quando vai fazer um layout, que a gente quer que tudo fique perfeito, talvez não seja o ideal nesse momento. Porque a velocidade está pedindo que você seja um pouco mais tolerante com um layout muito preciso. Enquanto que se você for para um outro segmento, que a estética seja mais importante, então daí você tem que investir mais nisso. Mas para quem está começando, Andréia, o cara se formou agora e está indo para a área de marketing. Qual que é a dica que você dá pro cara? Tem que aprender. Fala, eu vou ficar rico com isso, eu quero ganhar dinheiro com isso. Não vai ganhar dinheiro. Primeira coisa é que ele não vai mais ficar rico com isso. Ficava rico com isso no passado. No passado, enriquecia. Enriquecia, né? Você vê assim o Roberto Justus, né? Enriqueceu com a marqueteiro, gente. Marqueteiro, né, meu? Marqueteiro. Né, dono de agência. Silvio Santos é um marqueteiro, né? Mas assim, se a gente falar esses grandes nomes da propaganda, né? Uma W Brasil, o Washington Olivetti saiu de um escritorinho, virou um monstro. O Nizam Guanais virou uma potência. Então, todos esses nomes das antigas, eles viveram um momento que isso enriquecia. Hoje, eu não acredito mais que isso enriqueça. Eu acho que é duvidoso. Apesar de viver bem, né? André viaja, fala que não enriquece, mas André vive bem, né? Vive uma vida boa. Mas você não vê que eu acordo 5 horas toda manhã, né? Pra trabalhar. Pra trabalhar, né, André? Antes precisava acordar mais tarde, né? Então, e é isso, assim, não ter braço curto. Então, para quem está começando... topar tudo, sabe? Aceitar que trabalhar é osso duro. Se fosse bom, era férias. É isso aí. Eu acho que é a grande dificuldade dessa nova geração. Então, vai ter que aceitar fazer o servicinho chato, o rodapé, sabe? Aceitar o começo o osso ali. Do negócio. Sabe, André, sabe o que é legal? Quando a última vez que eu pedi para você criar uma marca, eu falei assim, cara, hoje eu vou abrir minha cabeça aqui, né? Vou tirar a Andréia do conforto, sabe? Vou passar para mais umas 2 empresas aqui, fazer uma cotação. Andréia do céu, cara, que tristeza. Passar para outras empresas criar uma marca.
O cara falou assim, eles são muito nichados. Eu falei para um cara, ó, eu preciso criar uma marca, são 12 produtos, cada um tem que ter uma cor e tá aí, cara, se vira. É a mesma coisa de chegar com os ingredientes e falar, faz o almoço, né? As duas falaram, ó, cara, eu crio as embalagens, mas não dou nome para ninguém. Eu não dou nome para filho de ninguém. E o outro falou, meu negócio aqui é dar nome, agora criar, eu não faço estudo de cores. E eu acho que esse é a grande sacada que você falou. Eu acho que esse servicinho chato de fazer tudo, do cara abraçar e não escolher muito, que é o que está dificultando a galera entrar no mercado. Porque eles são muito nichados. Outro dia eu tava conversando... a vida não é assim, né? A vida não é assim. Ela vem com o caroço. A fruta vem com o caroço, cara. A fruta vem com o caroço. Eu falei pro meu filho, filho, você vai ser veterinário do quê? Eu sou de porte grande, pai. Quero cuidar de cavalo. Eu quero cuidar de porte grande. Uhum. Falei, filho, mas você tem que entender, cara. Você tem que entender. Sentei com ele. No zoológico só tem 2 elefantes. Às vezes o zoológico só vai ter 2 elefantes. Falei, cara, você tem que ir para a área. O pai foi criado num momento que o dinheiro, eu ia para onde o dinheiro ia, entendeu? Às vezes o cara não quer morar em São Paulo, mas a grana tá lá, né? O cara não quer encarar um trânsito. Mas às vezes ele não tem opção de mudar para cá, porque lá ele ganha 40 pau. Às vezes você vai estar ali operando um boi, que ele quer mexer com bovino, mas vai chegar um cara com um cavalo de raça e falar, meu, pô, o Vitor sabe operar animal como ninguém, vou trazer ele aqui pro meu Aras, lá só tem cavalo de 200 pau. Você vai poder falar pro cara, ó, cada operação aqui eu cobro 10 pau. Você não faria? Ah, eu faria, pai. Então, eu acho que essa é a grande dificuldade da geração agora. Eles não sabem tendenciar para onde o mercado está indo. Eles escolhem um nicho de mercado e ali eles querem seguir cegamente. E eu falo muito isso para minha equipe. Cara, aqui a gente vende de tudo. Se um cara aparecer com um produto inovador aqui, cara, eu tô de olho no mercado todo dia. E Rafael, tem uma coisa assim para o pessoal que vem aprendendo, né? Aprender é topar tudo, porque é assim que a gente aprende. Então, você vai, e isso em todos os segmentos, né? Você vê, um médico, ele vai fazer uma residência, ele começa pegando os casos pior que tem. Clínico geralzão ali, né? E por que numa área como a nossa, uma área criativa, o cara acha que ele já vai dirigir cinema? Não vai, cara. Primeiro a gente tem os comercial capeta para fazer. De varejão, de baciada, entendeu? E aí você vai lutar com isso e vai pedalar para você e vai descobrir como é que você pode entregar melhor cada um das situações. E aí você vai aprendendo e vai evoluindo. Esses dias mesmo eu vi um cara postando uma produção incrível, linda, de um comercial lindo, um produto, acho que era um amaciante, no campo, uma equipe com mais de 20 pessoas, assim, uns 30 figurantes, e mais o cara do cast, mais o cara da produção de cabelo, de maquiagem, o cara da iluminação, o maquinista, aquele negócio lindo, cinema. Fantástico. Cinema. E aí o cliente me pede uma produção, tem que ir em 3 lugares e tem que levar drone, tem que fazer tudo. E ele fala assim, mas eu fiz isso aí por R$1.000. Então, cara, não vai dar. Sinto muito. Com dor no coração, porque assim, eu não gosto de dizer não. Uhum. Eu sofro, assim, porque eu tive que dizer não, porque eu não vou pegar. Uhum. Porque eu queria arrumar uma solução. Sim. Eu queria viabilizar uma solução. Mas, acima de tudo, eu queria que o cara compreendesse a diferença. Sim. Mas só que eu não posso fazer milagre o tempo todo. Mas eu demorei para entender isso, viu, André? Eu demorei para entender isso. Falei, cara, qual que é a importância desse negócio aqui? Porque você está enxergando valor, você tá vendo qual a diferença, você já teve experiência de colocar um produto com uma embalagem ruim e outra boa e conseguiu sentir a diferença do impacto desse produto diretamente no resultado de vendas. Sim. Então, você conseguiu ter esse parâmetro sem eu precisar ficar falando para você, não, essa vai vender. Né? Você foi medindo isso, né? Enxergar. E até na experiência de outros produtos que você representa comercialmente, que você também viu produtos mais bem-sucedidos e menos bem-sucedidos, que tinham
atributos melhores, Sim. né? Sim. Mostrados na gôndola e tudo. E a gôndola é um excelente termômetro, né? Porque é muito instantâneo, né? Bate pronto ali, né? Olhou. Diferente de outros produtos, né? Outros produtos e serviços que têm vendas mais complexas, né? Tem outros produtos que são muito mais complicados, né? Mas cada um com a sua peculiaridade. Agora, o cara que vai trabalhar, não dá para escolher. Eu me lembro que tinha uma época que eu tive o privilégio de não ter que fazer orçamentos. Não era eu que fazia. Eu odeio fazer orçamento. Eu queria só entregar meu trabalho. Não queria dar preço ao meu trabalho. Porque é ruim dar preço. É horrível. É horrível. E aí a gente cai numa... Outro dia aconteceu um negócio, André, que surgiu um negócio novo dentro do meu negócio por causa disso. Olha o que aconteceu. Falando de orçamento de negócio. Um cliente me ligou e falou, Rafa, eu comprei aqui 10 carretas de cerveja, mas eu precisava só de 7. Eu tô com 3 em excesso aqui. E eu quero passar para algum cliente teu, gente boa, parceiro, que não vai sair abrindo no mercado o preço que eu paguei. Quero repassar essas 3 carretas. Qual que é o preço? Falou tanto para mim. Você liga pro cara, aí liguei para um cliente meu. E falei, cara, ó, o preço é tanto, o cara tem 3 carretas. Ele falou, Rafael, pode mandar para mim. Aí peguei e mandei para ele. Mas fiz isso na camaradagem. Não cobrei do cliente que eu estava vendendo e nem do cliente que comprou. Meu negócio é esse. Eu ganho dinheiro vendendo. Eu sou um lobista ali, né? Eu compro o ingresso antes do jogo, na hora do jogo eu vendo. E assim eu ganho meu dinheiro. E aí, quando chegou a mercadoria lá, eu lembro que era R$3 a mercadoria e deu 3,05. Meio centavo a mais. Só que era muita unidade. Então... E dava uma diferença de R$600 por carreta. Então, 3 vezes 6, né? 18. Já virou... R$1.800 a diferença nas 3. Aí o cliente que recebeu, correto, eu achei, falou para mim, Rafael, deu diferença de meio centavo aqui, né? Mas o volume é alto, deu R$1.800. Eu achei que dava para os dois ter esse entendido, porque o preço que ele estava comprando era muito barato, perto do preço que ele tinha comprado anterior, que era 50 centavos mais caro. Mas aí o orgulho de cada um. Aí o cliente que vendeu falou, pô, Rafael, já fiz para ele 40 centavos mais baixo que ele compra. Então, cara, manda ele devolver tudo. E eu, para mim não ficar numa indigestão com os dois, eu fui lá e falei para ele, cara, ele mandou eu te depositar o dinheiro. Eles nem sabem, mas eu paguei os R$1.800, a diferença das 3 cargas. Falei, tá aí, cara. Tá aí um novo negócio agora. E aí eu fui na maioria dos meus clientes e falei, cara, quando você tiver com excesso de estoque, me liga. Eu consigo transferir isso para algum outro cliente, você me passa, eu cobro 2%. Aí não tem mais problema. Acabou o problema. Acabou o problema. Porque daí eu sou remunerado por isso. Então eu disponibilizei um tempo para minha secretária ir lá. Pô, tem tempo investido nisso. Eu liguei pro cara, a minha secretária precisou organizar o Fora dia do que esse descarregamento. Contato é seu, né? Esse contato é meu. E aí eu falei, cara, eu paguei R$1.800 por esse aprendizado. E hoje eu estava conversando com um cliente de manhã hoje que falou, Rafael, tem várias mercadorias que eu tenho em excesso de estoque aqui. E agora eu faço isso com alguns clientes. Rafael, eu comprei 10 carretas disso, tem 2 sobrando aqui, você não quer repassar para o cliente? Aí a gente faz isso. Então eu acho que essa versatilidade do nosso negócio dentro faz a gente ficar um pouquinho mais inteligente. Mais esperto. Né? Por exemplo, os 2 últimos orçamentos que você me passou, eu acho que eu não lembro de ter pedido desconto, porque eu fiquei pensando, pô, cara, esse negócio aqui é importante, né, cara? Se eu pedir 500 de desconto aqui, ela não criar com felicidade essa marca. É complicado. Então... Mas eu falo que por preço é um desafio. É. Até porque, se for um anúncio de um quarto, ou se for um anúncio de página dupla, isso é uma coisa que eu sempre fiz, essa comparação. O anúncio de um quarto de página, um tijolinho de beiradinha de página, assim, é muito mais difícil de fazer do que o de página dupla. Sim. Muito mais difícil. E às vezes o cara acha que é um negócio simples, né, André? É muito mais chato de fazer o pequenininho, que o cara quer anunciar tudo naquele pequenininho, do que eu pegar uma página inteira e poder fazer o que eu quiser. Então, tem um grau de dificuldade que é inversamente proporcional. E na hora de pôr preço não é assim. O preço de página dupla vai ser muito maior do que o preço do tijolinho. Uhum. Então, para mim, pôr preço é um desafio. O que eu tenho mais habilidade de fazer, talvez devesse ser mais barato. Só que essa é a minha maior moeda.
Então, eu demorei para aprender que essa é a minha bagagem. É fácil para mim porque eu trabalho nisso há 30 anos. E isso eu acho ingrato no marketing, André, porque às vezes você faz uma marca foda, que no cliente vai percorrer 30 anos. Exato. E você só ganhou pela construção. É. Não tem nada no teu contrato não, lá que não fala, tem, olha, se esse não negócio tem vingar, eu tenho 100 pau aqui. A não ser que a gente fosse sócio para ter royalty. Para ter royalty. Esse eu acho que é a parte ingrata do marketing. Então, assim, por isso que uma marca tem que ter custo, por isso que quando a gente cria com a mesma devoção para o produto A, o produto B, Sim. porque isso tem uma responsabilidade de um negócio que vai para frente, um negócio futuro, né? Então, mas só que esse é difícil, porque quase sempre é um negócio começando, né? Que pede uma marca que vai sair do zero. Todo o dinheiro dele ali, né, André? E que também, às vezes, isso também não é pensado na hora de dimensionar um negócio, né? Eu vou investir X em máquina, X no barracão, X para contratar esse químico, ou esse farmacêutico, ou esse não sei o quê. Quanto você pôs para pôr no marketing? Quanto você colocou, né? Ali? Quanto que você dividiu da sua verba para você começar o marketing? E muitos não fazem esse... É um erro básico. Mas tem que ter a verba, né? Tem que ter a verba disponível. Porque ela é pouco palpável, mas ela é fundamental no começo de um negócio. Então, criar uma marca que já vai sair direitinho, que vai começar um argumento sólido na hora que ela começar a aparecer no mercado que for. É isso que vai sustentar a marca. Isso vai sustentar tudo que você colocou lá. A máquina, a indústria, o barracão, os funcionários, né? É sair para a rua com uma cara que corresponda ao que você vai entregar, né? Ao que você entregou. André, obrigado. Eu acho que chegamos ao que final aqui. Foi super rápido. Falamos 1 hora e pouco aqui. Bastante coisa. A gente começa a conversar. Faladora. Eu falo pra caramba, André, também. Mas espero que vocês tenham aproveitado. Não se esqueçam de se inscrever no canal aqui. O link fica aqui embaixo. Vou deixar também o link da agência de propaganda da Andréia, para vocês que estão começando. A Andréia atende todo tipo de público, tem uma experiência enorme no mercado, já trabalha com isso há muito tempo, né? A Andréia trabalha com vários profissionais de cada área de criação, ela cria muito, é ela mesma que pega no batente, aquilo que você estava falando aqui, né, Andréia? Ela não vai passar para ninguém, é ela mesma que vai participar de todo esse processo. O desenhinho ali, ela envolve algumas pessoas, mas a maioria da criação, a Andréia está muito envolvida nisso. Então, espero que vocês tenham aproveitado o programa. Andréia, dá uma boa noite para todo mundo aí. Obrigado, foi ótimo participar. Eu acho que vai ser muito bom receber vocês. Vou deixar meu Instagram. E aí, que me sigam, vão ver um pouco mais do que eu faço. O trabalho dela. Então, aproveitem isso aí, aproveitem esse material. Espero que vocês tenham gostado do podcast. E até a próxima. Um abraço, até mais.